Bem-vindos a mais uma aula de Ciências Naturais e Físico-Química do nono ano. Eu sou a professora Maria João Lima e hoje vamos falar sobre uma nova vida. Como sumário, temos a regulação hormonal do sistema reprodutor feminino e da fecundação ao nascimento. Como bem sabem, iniciamos sempre a nossa aula com a resolução do desafio da sessão anterior, em que vos foi proposto que calculassem o período fértil de uma mulher com um ciclo menstrual de 30 dias com início a 1 de maio. De acordo com a informação, sendo um ciclo menstrual de 30 dias, iniciando a 1 de maio, vai terminar a 30 de maio, sendo o 31 a próxima menstruação. Importa agora referir que sempre que se fala em período fértil, e como o próprio nome indica, está coincidente com a maior probabilidade de ocorrer uma fecundação. Segundo estudamos, a quando da elecionação do ciclo menstrual, o qual é constituído pelo ciclo ovárico e pelo ciclo uterino, se o primeiro dia corresponde à menstruação, para calcular o período fértil é extremamente importante sabermos o momento da ovulação. E o momento da ovulação ocorre sempre 14 dias antes do término do ciclo. Assim sendo, um ciclo de 30 dias, a ovulação será 30 menos 14, o que corresponderá ao dia 16. Na ovulação, este momento é caracterizado pela libertação do oócito 2 do ovário, através do rompimento da sua parede, para as trompas de falópio. Se uma mulher tiver relações sexuais nesta fase, poderá engravidar. No entanto, temos ainda que ter em conta o tempo de vida dos gâmetas. E importa relembrar que os espermatozoides têm um tempo de vida de cerca de 72 horas, o que equivale a 3 dias. Se nos focarmos no dia 16, então, isto significa que, se contabilizarmos 3 dias para trás, o período fértil será entre o 13º e o 16º dia. No entanto, como é muito difícil determinar o momento exato da ovulação, porque ela não é uma fase, é um momento e não sabemos estimar a hora, acresce sempre mais um dia para facilitar as contas. Relativamente ao oócito 2. O oócito 2, a quando da sua libertação pelas paredes do ovário, e assim que chega às trompas de falópio, tem apenas a durabilidade de 24 horas, ou seja, de um dia. Assim sendo, nós contabilizamos sempre o período fértil 3 dias antes da ovulação, acrescentando mais um dia, e um dia depois da ovulação, mais um. Sendo assim, para este ciclo menstrual que vos foi demonstrado, o período fértil irá do 12º ao 18º dia. Recapitulando um pouco aquilo que lecionámos na última aula, sabemos então que o ciclo menstrual é constituído pelo ciclo ovárico e pelo ciclo uterino e percebemos que existe uma correlação, uma sincronia entre os dois ciclos. Atendendo a que o momento da ovulação é ao 16º dia, nós já sabemos que no ovário, entre o primeiro e o 16º dia, vai decorrer a fase folicular, enquanto que no útero vão decorrer a fase menstrual, inicialmente, que tem em média 5 dias, e depois, do 6º ao 16º dia, ocorrerá a fase proliferativa. Após este dia, entre o 17º e até ao término do ciclo, até ao 30º dia, ocorrerá no ovário a fase luteínica e no útero a fase secretora. Falta-nos agora compreender de que modo ocorre esta sincronia. Pois bem, esta correlação é dada mais uma vez pelo controle hormonal, quer pelas hormonas hipofisárias, LH e FSH, quer pelas hormonas ováricas. E é isso que vamos observar agora. De acordo com o que está aqui neste slide, conseguimos perceber que o complexo hipotálamo-hipófise o hipotálamo é o responsável por estimular a hipófise a secretar duas hormonas, a FSH e a LH. Embora não seja importante vocês saberem o nome, mas se calhar para associarem mais facilmente, a FSH, a hormona que estimula os folículos, então é fácil de compreendermos que ela vai atuar na fase folicular, e a LH, a hormona luteínica, hormona que vai estimular o corpo lúteo. Logo vai atuar
preferencialmente na fase luteínica. O que é que nós verificamos? Quando a hipófise é estimulada, vai secretar as hormonas FSH e LH. Quando a FSH, por sinal, vai estimular os folículos. E se observarmos no ciclo ovárico durante a fase folicular, nós assistimos a um aumento do crescimento dos folículos, aumento este que é dado pelo aumento das camadas de células foliculares. Não sei se ainda estão lembrados, as células foliculares são as responsáveis pela secreção, pela produção da hormona estrogênio. Verificamos ainda que à medida que o folículo vai desenvolvendo, quando atinge o seu tamanho máximo, quando atinge o seu estado maturo, que ocorre normalmente 1 a 2 dias antes da ovulação, ele vai estimular, os estrogénios vão nesta fase estimular o complexo hipotálamo-hipófise a secretar essencialmente LH, assistindo-se a este pico. De referir que nesta situação, contrariamente, como há necessidade de expulsar o oócito 2, então tem que existir uma intensificação do processo. Este pico a quantidade máxima de estrogénios vai disputar um pico de LH e vai ser este pico de LH o responsável quer para a ocorrência da ovulação, quer para a formação do corpo amarelo. À medida que se forma o corpo amarelo, ele vai ter a capacidade de secretar também ele 2 hormonas, a progesterona e o estrogênio. Este aumento da concentração de hormonas ováricas vai inibir as hormonas hipofisárias, ou seja, vai diminuir a secreção de LH e FSH, que vai depois atuar ao nível do ciclo ovárico, do corpo amarelo, provocando a sua degeneração. Contudo, também observamos e falámos na última aula que o ciclo ovárico, as hormonas ováricas, são responsáveis por atuar no útero. Vamos então relembrar de que forma é que o estrogênio e a progesterona são responsáveis pelas transformações na parede do endométrio. Então, se atendermos agora a esta imagem e focando aquilo que já foi referido, observamos que ao longo da fase folicular assiste-se a um crescimento do folículo e esse crescimento vai acompanhar, vai disputar o aumento da concentração de estrogénios e estes estrogénios vão atuar ao nível da parede uterina, permitindo a sua regeneração. Na fase luteínica, o corpo amarelo secreta progesterona e estrogénios, os quais vão também eles atuar ao nível da parede do endométrio, o qual acaba por atingir a sua espessura máxima. Quando atinge a espessura máxima, a progesterona e o estrogênio, como vos acabei de referir, vão inibir o complexo hipotálamo-hipófise, o qual vai diminuir essa produção, logo o corpo amarelo degenera e quando o corpo amarelo degenera, o que é que vai provocar ao nível do ciclo uterino? Como baixa a concentração de progesterona e estrogênio, automaticamente a parede do endométrio deixa de aumentar de tamanho e acaba por degenerar. Ou degenerar, o que é que se assiste à formação de um novo ciclo, em que ocorre a descamação da parede do endométrio através da ruptura dos vasos sanguíneos, que é manifestada pela uma nova fase, pelo novo ciclo menstrual, fase da menstruação. De referir que este processo é cíclico e ocorre alternadamente no ovário e no mês seguinte será o outro ovário a ser estimulado. Então, sistematizando, para que não haja dúvidas, o hipotálamo vai estimular a hipófise vai aumentar a produção das suas hormonas hipofisárias, FSH e LH. FSH é uma hormona que estimula os folículos e LH que estimula o corpo amarelo ou corpo lúteo. Por sua vez, vão atuar sobre as suas células-alvo, os ovários, estimulando-os, aumentando assim a produção de estrogénios e progesterona. Não esquecer, embora não esteja aqui representado, que o estrogênio e a progesterona vão atuar ao nível do útero. Neste caso concreto, quando falamos no aumento da produção de estrogénios e de progesterona, são os responsáveis por explicar os acontecimentos que marcam as fases proliferativa e secretora. Quando há um aumento
e de modo a manter os níveis de hormonas em equilíbrio na corrente sanguínea, o hipotálamo vai inibir a hipófise. Esta, por sua vez, vai reduzir a secreção das suas hormonas hipofisárias, as quais vão inibir os ovários, que, por sua vez, faz com que haja uma redução da produção de estrogénios e progesterona. Nesta situação, esta redução de estrogénios e progesterona vai inibir o desenvolvimento do útero, sendo coincidente com a fase menstrual. Quando ocorre esta redução, automaticamente reinicia-se todo o ciclo, como estimulando novamente o complexo hipotálamo-hipófise. Mas surge uma nova questão. E se o corpo amarelo não degenera? Já sabemos que se o corpo amarelo não degenerar, é sinal que ocorreu fecundação. E nessa fase, o útero tem que desenvolver-se, tem que estar a desencadear mecanismos de forma a preparar-se para a implantação do embrião. E é isso mesmo que vamos observar. Vamos tentar perceber de que forma, que transformações é que ocorrem no corpo da mulher quando há fecundação. O que é que está por detrás da fecundação? A espécie humana reproduz sexuadamente, o que implica a ocorrência de um processo designado por fecundação. Explicar a fecundação é explicar um pouco de uma história, que é a história de todos nós. Esta tem início com o pleno funcionamento dos sistemas reprodutores, ou seja, com a produção de células sexuais, femininas, os oócitos, e masculinas, os espermatozoides. Quando há uma relação sexual, são depositados na vagina da mulher milhões de espermatozoides que se movimentam ativamente para alcançar o útero. Os que lá conseguem chegar continuam a viagem até às trompas de Falópio. No entanto, apenas numa das trompas, e se tiver ocorrido a ovulação, existirá um oócito. Assim, se a mulher estiver no período fértil, rapidamente o oócito será rodeado por espermatozoides. Quando o espermatozoide consegue penetrar o oócito, a membrana deste torna-se impermeável a todos os restantes. E ocorre a fusão das duas células sexuais, a fecundação. Dessa união tem origem uma nova célula, o ovo ou zigoto, o ponto de partida para um novo indivíduo, para uma nova vida, que rapidamente inicia um conjunto de divisões celulares que dão origem ao embrião, à medida que este se vai deslocando ao longo da trompa de Falópio. A cada divisão, o número de células duplica. Primeiro surgem 2, depois 4, 8, até que por volta do 4º dia se forma a mórula, uma massa celular que se assemelha a uma amora. Esta continua a dividir-se e ao 6º dia forma uma estrutura designada por blástula que alcança o útero. Ao mesmo tempo, a parede do útero, ou endométrio, torna-se bastante espessa, esponjosa e irrigada, pronta para receber a blástula. Eis que após uma semana ocorre a nidação e o embrião implanta-se na mucosa uterina, ficando rodeado por ela. Após a nidação, o embrião começa a desenvolver-se ligado ao útero da mãe. Vamos recapitular a informação visível através deste vídeo. Compreendemos então o que está por detrás da fecundação e é por aí que vamos começar. O que é então a fecundação? Já sabemos que a fecundação é nada mais do que a fusão das duas células sexuais. E para tal, primeiro que tudo, o espermatozoide, no meio de milhares que são libertados a quando da ejaculação, um deles tem que reconhecer o oócito 2. Após esse reconhecimento, o espermatozoide, se bem se lembram quando falámos da sua estrutura, da sua morfologia, o espermatozoide é constituído por a cabeça e a ladear a cabeça tem o acrossoma, o qual contém enzimas. Enzimas estas que são libertadas e vão destruir a camada que protege a membrana do oócito 2. Quando essa camada é destruída,
possibilita a fusão da membrana do espermatozoide com a membrana da célula sexual feminina, o oócito 2. E nesse momento, mal ocorre esta fusão, o espermatozoide consegue entrar no citoplasma do oócito 2, impedindo que outro espermatozoide o consiga fazer. E neste momento forma-se uma membrana de fecundação que impede a entrada de outros espermatozoides. Se focarem na imagem, quando o espermatozoide entra no citoplasma do oócito 2, vai libertar o seu núcleo. E o núcleo quando tal sucede, vai despolutar a divisão do oócito 2, o qual vai terminá-la e formar-se no óvulo. Só neste momento é que falamos no óvulo. Quando temos os dois núcleos formados, ocorre a sua fusão e forma-se então, ocorre assim a fecundação. Verificamos que, após a fecundação, forma-se uma nova célula, o ovo ou zigoto. O ovo ou zigoto vai sofrer divisões celulares sucessivas e, quando chega sensivelmente ao quarto dia, forma uma estrutura que tem um aspecto de uma amora, a qual nós designamos de mórula. Esta mesma estrutura vai descendo as trompas de falópio e, sensivelmente, uma semana após a fecundação, ao 7º dia, essa estrutura tem a designação de blástula, em que já há uma reorganização das células e implanta-se na parede do útero, ou seja, no endométrio. A este processo de implantação do embrião no endométrio, nós damos o nome de nidação. E é nesta fase que se inicia todo o desenvolvimento intrauterino, que tem a duração de 9 meses. Para conseguirmos perceber e antes de visualizarmos o que vai decorrer no desenvolvimento intrauterino, vamos fazer uma pausa de modo a recapitular aquilo que já demos. Então, já sabemos que a fecundação consiste na união do espermatozoide e do oócito 2. Da fusão de dois gametas forma-se um ovo ou zigoto. A fecundação ocorre nas trompas de falópio e, por último, a nidação consiste na implantação do embrião no útero. Agora sim, vamos então compreender o que é que sucede no interior do corpo da mulher a partir da 4ª semana até ao nascimento do novo ser. Decorridas 4 semanas, já se verifica um esboço da cabeça e dos membros e o coração começa a bater. Durante as próximas semanas, todos os principais órgãos estarão delineados e definitivamente localizados. No fim da 8ª semana, o embrião já apresenta uma aparência humana e sistemas de órgãos já formados, passando a designar-se por feto. No período fetal, correspondente ao 2º e 3º trimestre da gestação, verifica-se um rápido crescimento do feto e aumento da sua atividade. Analisando agora os anexos embrionários principais, formados juntamente com o embrião, é possível observar o âmnio, saco que envolve o embrião e mais tarde o feto, contendo líquido amniótico, protegendo-o de choques mecânicos, da desidratação e mantendo a temperatura constante. O cordão umbilical, canal de ligação entre o feto e a placenta, órgão responsável pelas trocas entre o corpo materno e o feto. Ao fim de cerca de 40 semanas após a fecundação, o feto está totalmente formado e preparado para o nascimento. Inicia-se o trabalho de parto, com o início das primeiras contrações uterinas e dilatação do colo do útero. A expulsão do bebê é feita através da vagina devido a fortes contrações uterinas. Seguindo-se a expulsão da placenta e restantes anexos embrionários. Dando-se agora início a uma nova fase da vida. Sistematizando, sabemos então que o desenvolvimento intrauterino demora 9 meses, são 9 meses de gestação, por norma, em que se assiste a 2 divisões, uma fase embrionária, que dura cerca de 8 semanas, em que caracterizada
diferenciação dos tecidos e pela formação dos órgãos. E depois a fase fetal, que vai desde a 9ª à 40ª semana, em que se assiste à maturação e desenvolvimento dos órgãos e a um crescimento muito rápido do feto. Daí, como o próprio nome indica, na fase embrionária falamos em embrião, na fase fetal de feto. Se olharmos, não pormenorizando, para esta tabela, conseguimos perceber que o primeiro sistema a formar-se, e que não é o acaso, foi aquele por onde começámos as nossas aulas, é o sistema nervoso central. No entanto, é o que demora mais tempo em todo o seu processo, o que revela a sua elevada complexidade. Logo a seguir, temos o coração e, durante a fase embrionária, formam-se também os membros superiores e os membros inferiores. Verificamos também, tal como referi, que é na fase embrionária que se assiste à formação de todos os órgãos, os quais depois acabam por desenvolver e maturar, maioritariamente na fase fetal. Embora não esteja aqui representado, referir-vos só a situação dos pulmões. Os pulmões são o último órgão a formar-se e está relacionado com a sua função. Como bem sabem, os pulmões têm a função de efetuar as trocas gasosas com o meio exterior, com a atmosfera. Até à fase do nascimento, essas trocas são estabelecidas entre o feto ou o novo ser, feto embrião ou o novo ser, e a mãe através da placenta. No vídeo foram focados alguns anexos embrionais. A placenta, bem como o cordão umbilical e o saco amniótico, são anexos embrionários que são essenciais quer na nutrição, na manutenção e na proteção do novo ser durante toda a gravidez. E quais as funções específicas de cada um deles? Vamos recapitular. A placenta é uma estrutura que estabelece a ligação entre o novo ser e o útero materno e é através dela que se dão as trocas de substâncias, sem nunca que haja mistura de sangues. É através do útero materno que o novo ser recebe os nutrientes, o oxigênio e os anticorpos essenciais ao seu desenvolvimento e devolve à mãe os seus produtos de excreção, tal como o dióxido de carbono e alguns produtos açotados. O cordão umbilical estabelece a ligação entre o novo ser e a placenta e o saco amniótico é uma membrana que rodeia, que protege o embrião e que contém no seu interior o líquido amniótico que tem como funcionalidade evitar a desidratação, manter a temperatura corporal constante e evitar contra-choques mecânicos. Então, recapitulando, a placenta seleciona a passagem de algumas substâncias entre o embrião ou o feto e a mãe, reforçar nesta situação que na placenta, se ela permite a troca de substâncias, permite a troca de substâncias benéficas, mas também algumas que podem ser prejudiciais ao desenvolvimento do embrião. Essencialmente medicamentos, o fumo do tabaco e o álcool. Daí que a grávida, durante todo o seu período de gestação, deve ter cuidados adicionais. Relativamente ao cordão umbilical, estabelece a ligação entre a placenta e o embrião feto. Transporta nutrientes, oxigênio e produtos da excreção. O saco amniótico, como foi referido, protege o embrião ou feto, dependendo da fase do desenvolvimento intrauterino, contra choques mecânicos, mantém a temperatura constante e evita a desidratação. Quando há o nascimento do novo ser, grande parte dos bebês são amamentados. Todos os mamíferos, as fêmeas, apresentam glândulas mamárias, através das quais têm a capacidade de secretar leite. E o leite materno é extremamente benéfico para o desenvolvimento do ser, porque acaba por contrair, que não é um termo correto, porque contrair normalmente associamos a algo negativo, acaba por trazer vantagens muito significativas. Não temos tempo de estar a focar as diferenças entre o leite materno e o leite de outros mamíferos, mas é importante perceber-se a diferença entre eles, entre um leite animal no geral e o leite materno. E se olharmos para esta tabela, conseguimos perceber as vantagens do leite materno comparativamente a outros leites.
Por exemplo, no que diz respeito às proteínas, o leite materno tem uma quantidade adequada e fáceis de digerir, o que facilita o bom funcionamento do intestino e que depois permite a assimilação de novos alimentos. Tem uma quantidade de ácidos gordos suficiente, que acaba por ajudar no desenvolvimento do sistema nervoso, vitaminas também em quantidade suficiente, ajudando em gripes, em eventuais gripes e até no combate a alergias, uma quantidade suficiente de minerais e, muito importante, é o único leite que tem a presença de anticorpos. Anticorpos estes fundamentais para a defesa do organismo, para o bom sistema imunitário. Recapitulando, então, sabemos que o leite materno proporciona uma nutrição completa e adequada, contém anticorpos que ajudam o sistema imunitário do recém-nascido, contém lípidos importantes para o desenvolvimento do sistema nervoso e diminui o risco de alergias e problemas dentários. Referir também que estas vantagens não são só para o bebê, mas também o são para a mãe. Há estudos que revelam que todas as mães que amamentam, por norma, não sofrem tanto, têm um menor risco de contrair depressão pós-parto e, para além disso, conseguem estabelecer uma ligação emocional com o seu bebê que depois ajuda em todo o equilíbrio e toda a estabilidade ao longo da sua vida. Nesta fase, vamos agora validar os conhecimentos através de 2 exercícios. Então vamos ao primeiro. Nesta imagem, vocês têm aqui a representação do sistema reprodutor feminino, em que é notório todos os órgãos que o constituem, e depois temos ali 2 processos, o A e o B. O processo A, em que é notório, conseguimos identificar os 2 gametas, então a junção dos 2 gametas será representativo do processo de fecundação, em que conseguimos identificar que decorre nas trompas de falópio. O processo B é algo que decorre no endométrio e será a nidação. Então vamos agora validar todas as questões. Primeira, na fecundação, o núcleo do espermatozoide funde-se com o núcleo do óvulo. Esta é verdadeira. Segunda, a implantação do embrião no endométrio está representada pela letra B, até agora tudo certo, e designa-se ovulação. Ovulação, como o próprio nome indica, diz respeito ao momento que se caracteriza pela libertação do oócito 2 e ocorre no ovário. Estamos a falar do endométrio, implantação do embrião é a nidação. Logo, esta é falsa. O processo representado pela letra A corresponde à fecundação, quando a explicação da imagem já a caracterizei, é verdadeira. E, por último, a fecundação ocorre normalmente nas paredes do útero. Também é falsa, uma vez que a fecundação decorre nas trompas de falópio, nas paredes do útero o processo é a nidação, representado pela letra B. Outro exercício, agora relativo à fecundação e à nidação. A estrutura representada pelo número 2 corresponde à mórula. Aquela estrutura tem um aspecto de uma amora, portanto, é verdadeira. A segunda, aproximadamente 7 dias após a fecundação, ocorre a nidação. Também é verdadeira e sabemos que decorre na parede do útero. Após o processo B, inicia-se o desenvolvimento fetal-feto. Esta é falsa, não é o fetal, mas sim o embrionário. E, por último, a ovulação corresponde ao processo A. O processo A, ali representado, é a fecundação. Logo, é falsa. Qual a 2, cujo tema era uma nova vida, conseguimos perceber que uma gravidez deve ser devidamente planeada e desejada. E é face à importância de um novo ser que vos deixamos o desafio, em que queremos que identifiquem, justificando, qual o método contraceptivo mais eficaz, uma vez que na próxima aula iremos estudar a saúde reprodutiva.
Alertamos também para identificarem alguns dos que ali estão representados. Até lá, fiquem bem e até à próxima aula.